Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos sobre a pneumatologia, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós já analisamos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, analisamos ali a personalidade do Espírito Santo, analisamos a divindade do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e outras coisas mais. Fizemos algumas ponderações e considerações na aula passada, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, agora focando a nossa atenção especificamente na obra do Espírito Santo, naquilo que ele realiza, naquilo que ele faz, por meio da igreja, na igreja e através da igreja. Então, para falar desse contexto, eu quero já convidar você a pegar a sua Bíblia, seu caderno de anotações, uma caneta, um lápis, e se você tiver a apostila, eu quero dizer que essa parte do estudo, do nosso estudo, ela não consta na apostila, é um adicional que eu estou dando, uma introdução aos dons espirituais, ao assunto dos dons e do fruto do Espírito. Eu pretendo fazer isso de uma maneira mais ampla, para que a gente possa nos debruçar sobre esse assunto, estudar melhor, ponderar melhor. Lembrando aos irmãos que na semana atrasada nós lançamos aquele primeiro vídeo sobre os dons espirituais, e no sábado nós tivemos uma live no YouTube mesmo, onde a gente conversou bastante, um feedback, a gente chamou de feedback. Depois eu pretendo fazer um banner, alguma coisa ali para ficar mais representativo, E aí nós tivemos um feedback. Nesse feedback a gente dedicou ali cerca de 1h e 15 mais ou menos, para nós conversarmos sobre o conteúdo da lição, ou seja, aquelas pessoas que leram a apostila e que estudaram um conteúdo no vídeo que a gente transmitiu, no vídeo que a gente deixou disponível no YouTube. Essas pessoas vieram com as suas perguntas, as suas ponderações, os seus acréscimos, e nós conversamos sobre esses assuntos exatamente naquela live. A gente vai marcar uma nova live, possivelmente para a semana, na segunda ou na terça, e aí a gente vai tentar fazer bastante propaganda para chamar maior número de irmãos que estejam realmente interessados em estudar esses assuntos, e nós estaremos aqui ou na segunda ou na terça conversando sobre essa aula de hoje. Portanto, eu quero pedir a sua participação, que você venha com a gente, que você esteja orando e nos apoiando nesse trabalho, É um trabalho muito minucioso, um trabalho que exige muita dedicação, estudo, e tudo para servir melhor aos irmãos nesse período. Aliás, não só nesse período que nós estamos vivendo de quarentena, mas a nossa ideia é dar continuidade a esses estudos e deixar eles disponíveis para auxiliar os irmãos que querem estudar mais sobre esses assuntos das nossas revistas, e para auxiliar também os professores na sua preparação de aula, para que eles possam ouvir uma segunda opinião sobre o conteúdo das nossas revistas e apostilas. Então, é um trabalho que a gente pretende dar continuidade a ele, para que ele possa ser mais uma forma de servir a nossa igreja. Então, quero te convidar a estar conosco, nos apoiar nesse trabalho, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, inscrever no sininho para que você possa receber sempre as notificações das atividades da igreja, em que você possa dar todo o apoio possível para nós que estamos aqui buscando de alguma maneira estar sempre servindo a você e lhe ajudando, lhe cooperando, para que você cresça mais e amadureça no reino de Deus, tá bom? Vamos à nossa aula, que Deus abençoe! Bem, meus irmãos, essa é a segunda aula que vamos abordar sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, e nela nós temos o objetivo de tratar muito mais sobre a questão dos dons espirituais. Nós queremos nos concentrar nesse tópico, mas não iremos abordar ele de maneira abrangente, cada dom específico. Isso vai ficar para uma outra aula. Nessa a gente vai fazer um apanhado geral sobre os dons espirituais, e o nosso assunto de hoje vai seguir nesses tópicos que estão aqui ao lado para vocês verem. O que são os dons espirituais? Vamos fazer uma breve definição deles, e aí vamos partir para o primeiro tópico, onde nós vamos fazer algumas considerações sobre os dons. Vamos ver as principais passagens bíblicas que falam sobre os dons espirituais, os termos bíblicos para os dons espirituais, vamos ver a classificação dos dons espirituais, e aí vamos responder a questão de qual o alvo, o objetivo e os resultados dos dons espirituais. E então, vamos para uma abordagem um pouco mais prática para avaliar
o exercício, a dinâmica do exercício dos dons espirituais. E então eu quero realizar no segundo tópico, na segunda etapa desse vídeo, dessa aula, as responsabilidades quanto aos dons espirituais. Então, basicamente, nós vamos falar de um assunto específico, que é as considerações sobre os dons espirituais, as principais passagens, terminologias bíblicas sobre os dons, classificação dos dons, o alvo e o resultado dos dons e o exercício dos dons. E então faremos essa segunda parte com as responsabilidades quanto aos dons espirituais, e ela será muito mais uma parte prática, uma aplicação prática quanto ao uso e o exercício dos dons espirituais. Então, basicamente, nossa aula vai se concentrar nisso. Bem, meus queridos, indo para as Escrituras, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, é escrito da seguinte maneira: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo-a particularmente a cada um como quer. Um só e o mesmo Espírito é o que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Os dons espirituais, uma definição: os dons espirituais são dotações sobrenaturais do Espírito Santo sobre o crente, que capacita o mesmo a glorificar e realizar a obra de Deus. A manifestação do Espírito Santo na vida do crente é rica e diversificada. Ele ocupa-se primariamente com as expressões, com toda a expressão da vida cristã. Essa é a obra do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo trabalha praticamente em duas frentes distintas. Com uma, ele trabalha no interior da vida do cristão, produzindo o que é chamado em Gálatas de o fruto do Espírito. Ali o Espírito Santo está esculpindo o caráter de Cristo na vida do cristão e está redimindo as relações interpessoais do cristão consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Ele vai redimindo a partir do momento em que ele vai esculpindo o caráter de Cristo no cristão, forjando o caráter dele, forjando a vida dele por meio de um processo santificador, pelo processo santificador do fruto do Espírito. É o que Paulo vai escrever na Epístola aos Gálatas. Já com os dons espirituais, o Espírito Santo vai dotando sobrenaturalmente o cristão com um revestimento de poder e de graça para que ele possa glorificar a Deus de maneira mais íntima, mais intensa, e também para que ele possa realizar a obra de Deus no testemunho do Evangelho de Cristo. Se os irmãos notarem bem, por exemplo, aqui algumas passagens, o Senhor Jesus disse aos crentes reunidos no cenáculo: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E em outra oportunidade ele disse: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. É Atos capítulo 1, verso 4 e 5. Após os discípulos questionarem: Senhor, é nesse tempo que o Senhor há de restaurar o reino a Israel e tudo mais, aquela visão um tanto quanto equivocada dos discípulos, o Senhor Jesus diz que não compete a eles saber os tempos e as estações, mas eles receberão poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e então eles serão testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Então, a presença do Espírito Santo trazia consigo um revestimento de poder e de graça para que os discípulos pudessem testemunhar do Evangelho de Cristo, do Evangelho do Reino, não só nas imediações de Jerusalém, Samaria e Judéia, mas até os confins da terra, em todo o tempo. Até que no capítulo 2 nós vamos ver de fato a manifestação do Espírito Santo, e o apóstolo Pedro irá fazer aquele profundo discurso. Nós pretendemos dar uma analisada nesse discurso um pouco mais à frente. E a presença do Espírito Santo foi imprescindível para tornar aqueles cristãos amedrontados em cristãos cheios de ousadia e de graça para testemunhar do Evangelho de Cristo. Notem bem que essa promessa dada aos discípulos de revestimento de poder, de receber o Espírito Santo, essa promessa foi dada a discípulos que já desfrutavam de comunhão com Cristo, né?
que os seus nomes já estavam arrolados no livro da vida, conforme Lucas 10, 20. Eles estavam purificados diante de Deus, havendo sido recebido um lavar espiritual mediante a palavra de Cristo, conforme João capítulo 13, verso 10. E mesmo assim, é prometido a eles, na descida do Espírito, um revestimento de poder para que eles testemunhassem do Evangelho de Cristo. Esses discípulos já tinham dado testemunhos eficazes e poderosos bem antes da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Lembra daquela ocasião em que os discípulos voltam daquela cruzada evangelística, por assim dizer, e eles dizem: Senhor, em teu nome até os espíritos se nos submetem. Então a promessa dada da descida do Espírito, capacitando e revestindo esses cristãos, é dada a indivíduos que já tinham nascido de novo, já desfrutavam de comunhão com Cristo, já tinham devotado as suas vidas a Cristo, não eram pessoas que estavam indecisas, queridos. Se nós notarmos bem, esses indivíduos naquela ocasião do capítulo 6 do Evangelho de João, em que Cristo aperta o seu discurso e muitas pessoas o abandonam, o Senhor Jesus, falando com eles, desafiando a eles, Pedro diz: Senhor, nós havemos deixado todas as coisas e te seguimos. Então, eles haviam abandonado muita coisa para trás para seguir o Cristo, e não era agora que eles iam desistir. Então, eles, mesmo assim, tendo desfrutado dessa comunhão, tendo dado provas suficientes de que estavam comprometidos com o reino de Deus, tendo sido lavados pelo lavar regenerador da palavra de Deus, ainda assim, lhe fora necessário receber uma presença espiritual e poderosa do Espírito Santo, revestindo eles de dotações e capacidades que eles antes não tinham. Então, está aí uma promessa dada aos discípulos de Cristo. É essencial que cada crente reconheça a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Sem a presença do Espírito Santo nesse mundo, não haveria a criação do universo, nem da raça humana, conforme Gênesis capítulo 1, verso 2, Jó 26, 13 e outros textos mais que estão aqui disponíveis para os irmãos. Sem o Espírito Santo não teríamos a Bíblia, nem o Novo Testamento. Não teria, os discípulos não teriam poder para proclamar o Evangelho. Sem o Espírito Santo não haveria fé, não haveria novo nascimento, não haveria santidade, não haveria comunhão. Sem o Espírito Santo não haveria consolo, alegria. Sem o Espírito Santo os discípulos não teriam poder para proclamar. Sem o Espírito Santo, os discípulos e a igreja não teriam os dons espirituais, sequer o fruto do Espírito. Sem o Espírito Santo, a igreja não poderia seguir a sua jornada rumo ao céu, a igreja não teria capacidade de continuar. Sem o Espírito Santo, nossas orações seriam infundadas e infrutíferas, uma vez que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sem o Espírito Santo, nós não conheceríamos a Cristo inteiramente. Sem o Espírito Santo, a obra de Cristo ficaria exposta para nossa admiração, mas ela não seria aplicada aos nossos corações. Sem o Espírito Santo, tudo o que Cristo fez ficaria ali exposto para nosso espanto, admiração, mas a nossa alma seria incapaz de ter o privilégio de conhecer tais dons espirituais, tais manifestações da graça de Deus em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo é imprescindível, né? Essas manifestações do Espírito visam a edificação da igreja e a santificação da mesma, né? Concernente aos dons espirituais, dois princípios precisam ficar bem claros para nós. O primeiro, quando uma pessoa recebe o Senhor, os dons espirituais, recebe do Senhor os dons espirituais, não significa que ela mesma ela é mais perfeita ou mais merecedora das bênçãos divinas do que as outras pessoas. Isso fica muito evidente. Em segundo lugar, assim como o crente não é salvo pelas obras, mas pela graça de Deus, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus para que ninguém se engrandeça. Então, duas ponderações aqui. O fato de alguém receber um dom espiritual, de alguém manifestar um dom espiritual, não torna essa pessoa mais espiritual, mais especial, mais santificada ou mais merecedora do que outras. Os dons do Espírito e a graça do Espírito é dado por
graça, favor não merecido. E uma outra questão, uma outra ponderação, é que o crente não é, assim como o crente não é salvo por meio das obras, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus para que ninguém se engrandeça. É por isso que Paulo, na sua carta aos Coríntios, está visando destruir todo orgulho e ufanação do homem que tenta de algum modo gloriar-se por meio da manifestação dos dons. Então, o dom não exalta a patente de ninguém, né? O dom apenas te torna mais servo do reino de Deus. Amém? Bom, nessa etapa agora a gente pretende falar um pouco de maneira mais generalizada sobre os dons espirituais. Então, para tanto, vamos iniciar com uma definição aqui. Os dons espirituais são uma dotação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para o serviço e execução do propósito de Deus na igreja e através dela. Então, os dons espirituais não são qualidades humanas aprimoradas e abençoadas por Deus. Esse ponto é muito interessante porque, de fato, há quem diga que os dons espirituais, eles estão relegados a qualidades humanas que são, de algum modo, aprimoradas e abençoadas por Deus. Não, de maneira nenhuma. Então, a gente pretende analisar algumas terminologias bíblicas para os dons espirituais, termos usados para se referir aos dons espirituais, e por meio dessas terminologias analisar de maneira mais ampla possível o que são os dons espirituais na palavra de Deus. Então, a primeira delas as principais passagens que a gente vai apontar aqui. São 7 as principais passagens que tratam sobre os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versos de 1 a 11, versos 22 a 31 também, capítulo 13 de 1 Coríntios, Romanos 12, 6 a 8, Efésios capítulo 4, versos 7 e 16, Hebreus 2 e 4, 1 Pedro 4 e 10 e 11, e além destas, há muitos outros textos na Bíblia sobre o assunto. Portanto, aqui um apanhado de algumas passagens bíblicas, nós pretendemos dar uma lida em alguma delas, perpassar sobre algumas delas, mas como não dá para comportar no vídeo todos os comentários e toda a leitura de todas essas passagens, eu vou deixar para você como tarefa de casa, você se debruçar sobre cada uma dessas passagens bíblicas. É imprescindível você se debruçar sobre essas passagens bíblicas e ler cada uma delas, analisar e fazer as suas devidas anotações e apontamentos, tá bom? Para que você possa compreender melhor este assunto. Em segundo lugar, vamos ver os termos bíblicos designados dos dons, né? Abordaremos aqui apenas os principais. Então são eles: dons espirituais, pneumáticos, né? O termo refere-se às manifestações sobrenaturais da parte do Espírito Santo por meio dos dons, verso 7, 14, verso 1 de Coríntios, tá bom? Nós temos dons da graça, eu vou dar uma passada logo rápida e depois eu volto para comentar algumas delas para que a gente possa avançar, tá bom? Então, dons espirituais, pneumático, temos os dons da graça, que é o carismata. O termo se refere, fala da graça subsequente de Deus em todos os tempos, e o aspecto da salvação, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, e Romanos 12, verso 6. Ministério, diaconai, né, que correspondem aos dons de serviço ou ministérios práticos, são ministrações sobrenaturais do Espírito Santo através dos membros da igreja como um corpo, como aí temos aí 1 Coríntios capítulo 12, verso 5, 12 a 27. Operações, eu acredito que esse termo é energemata, né? Esses dons são operações diretas do poder de Deus para a realização do seu propósito, versos 9 e 10 de Coríntios, nossa leitura. Manifestações faneroses, né, ou faneroses, embora não sejam sobrenaturais, o sentido do termo original aqui sugere que os dons operam na esfera do natural, do sensível e do visível. Então, são manifestações espirituais. Aliás, esse é um dos termos
para dons do Espírito Santo, tá bom? Então nós vamos agora nos debruçar sobre alguns desses termos, pensar sobre alguns deles e fazer as devidas leituras bíblicas sugeridas nesses termos, para nós podermos entender melhor essa argumentação. Bem, irmãos, nessa sessão nós estamos retornando agora para estudar um pouco, pensar um pouco sobre os termos bíblicos e as designações dos dons. Nós vamos abordar aqui os principais. Eu já fiz essa leitura com vocês do princípio, agora eu quero comentar um pouco sobre cada uma delas de maneira abreviada, mas trazendo algumas considerações que sejam justas colocarmos aqui na mesa. Primeiro são dons espirituais, a expressão usada pelo apóstolo Paulo, e é uma expressão intercambiável, ele, vez por outra, a substitui por uma seguinte, que nós iremos ler também, é a expressão pneumáticos, né? O termo refere-se às manifestações sobrenaturais da parte do Espírito Santo por meio dos dons. Se você notar bem, eu vou ler aqui na Bíblia NVT, 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, que nos diz o seguinte: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. O versículo 7, ele serve de transição, ele completa os versículos anteriores e agrupa os dons, os ministérios e as realizações debaixo de uma única expressão, pneumaticon, ou manifestações do Espírito. Tudo isso manifesta o Espírito, ele mostra o Espírito. Então, tudo aqui é englobado nessa expressão pneumaticons, dons espirituais, e a expressão aqui tem muito mais equivalência com manifestações, ou seja, os dons espirituais são uma emanação, uma manifestação do Espírito Santo no seio da comunidade. O próximo termo que nós temos aqui é exatamente o termo dons da graça, né? Charismata. Falam da graça subsequente de Deus em todos os tempos e aspectos da salvação. E aí nós temos alguns textos da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e Romanos 12, verso 6. Os dons da graça ou carismata. Dons da graça, carisma ou carismata, falam da graça subsequente de Deus em todos os tempos e aspectos da salvação. Se nós lermos aqui 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, nos diz o seguinte, estou lendo novamente na NVT, nova versão transformadora, porque a minha intenção aqui é de fato facilitar para a sua compreensão. Então, a NVT nos diz o seguinte: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Então, uma suposição simples a respeito desse texto, a mais provável, acertada, é que Paulo deseja lembrar seus leitores que seja o que for considerado verdadeiramente espiritual, é melhor quando entendido como um dom gratuito de Deus. A questão é que a forma de espiritualidade individualizada e autocentrada é um risco muito grande para a espiritualidade da comunidade. Então, quando Paulo utiliza essa expressão, dons espirituais, e o Espírito é a fonte, isso nos leva à compreensão de que esses dons são dons gratuitos e não visam de forma alguma compensar algum merecimento do indivíduo que recebera. Uma forma de manifestação ou uma forma de percepção dos dons como sendo algo que qualifica o indivíduo, que dignifica o indivíduo, que torna ele melhor ou superior aos outros, essa é uma forma equivocada de se compreender a manifestação do Espírito de Deus. Seguindo adiante, meus queridos, nós temos aqui ministérios, diaconiai, corresponde aos dons de serviço ou ministérios práticos, são ministrações sobrenaturais do Espírito através dos membros da igreja como um corpo. Aí você vai ver a metáfora do corpo que o apóstolo Paulo usa, mas bem antes disso, no versículo 5, nos é dito o seguinte, versículo 5 nos é dito: existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Então, serviço e servimos aqui é a expressão usada diaconiai,
que corresponde aos dons de serviço ou os dons distribuídos pelo Espírito para o serviço prático da comunidade. E para corroborar essa expressão de Paulo, a partir do verso 12 até o verso 27, o apóstolo apresenta-nos a expressão aqui do corpo, o símbolo do corpo. Ele usa como um símbolo, uma ilustração, para nós entendermos as qualificações de cada membro do corpo e a importância do serviço de cada um deles. Então nós temos aqui no texto, o corpo humano tem muitas partes, mas eles formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Lembrando aqui para você que eu estou lendo na NVT, Nova Versão Transformadora. Isso posto, eu sei que a nossa igreja está trabalhando muito com a Almeida Revista Atualizada, mas a NVT é para o uso de nosso estudo, para facilitar o nosso entendimento. Então, seguindo para o verso 13, alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixarei de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? E se o corpo todo fosse olho, como ouviria? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiria cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo parecem mais fracas e são mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com muito mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são corpo de Cristo e cada um uma parte dele. Então, observe bem, essa analogia que o apóstolo Paulo faz sobre o corpo, exatamente usando com a expressão diaconiai, ministérios ou serviços, ele apresenta aqui como o Espírito de Deus atua no seio da comunidade, tornando essa comunidade um corpo ativo, onde cada membro está servindo ao outro com as suas qualificações, as suas especificações, os seus dons. Então, os dons espirituais, o fruto do Espírito, a manifestação dele no seio da comunidade, no meio da igreja, é como a funcionalidade dos membros de um corpo, tornando esse corpo, trabalhando para que esse corpo cresça, produza e em conjunto possa estar sendo edificado, sendo transformado, sendo servido, de modo que um membro serve ao outro com os dons que possui por parte da obra do Espírito Santo. Então, ministério, diaconai, é também um termo bíblico designador dos dons espirituais. Amém? Então, nós temos aqui também operações, que é energêmata, né? Esses dons são operações diretas do poder de Deus para a realização do seu propósito. Então, vejamos aqui esses dois versos apontados. A um, o mesmo Espírito da grande fé, a outro, um único Espírito concede o dom de cura. Ou, em outras traduções, dons de curar, né, no plural. Aí nós temos, a um, ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outros ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito, a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito.
Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Então esses são dons, são operações diretas do poder de Deus para a realização dos seus propósitos. Então observe bem, essas manifestações do Espírito, das mais variadas possíveis, estão aqui listadas por Paulo. Aqui é o que nós chamamos de os 9 dons. Na verdade, não existem 9 dons, existem muitos dons. Você conseguiria facilmente, apontando aqui aqueles versos que apresentamos no primeiro tópico do nosso estudo, listar aí pelo menos, no mínimo, por baixo, 20 dons específicos. A questão é que nós costumamos classificar os dons, catalogar os dons e listamos aí 9, e tudo isso eu acho que é uma leitura um tanto quanto displicente. Na verdade, todos os dons, toda a operação do Espírito é uma operação, é uma manifestação espiritual do Espírito Santo de Deus, uma manifestação do Espírito de Deus na comunidade. Estou usando aqui. De modo que esses aqui são operações que se manifestam para a nossa vista, na nossa experiência, de maneira muito mais extraordinária. O que não nos ocorre é que toda ação realizada no seio da comunidade cristã é uma ação espiritual de Deus. Seja o cristão que movido por graça, por gratidão, por fé, busca varrer a igreja e limpá-la e organizá-la, ou outro que é movido assim por graça de Deus, assim no coração, por um sentimento servil, busca de alguma forma reunir cestas básicas para acudir a irmãos que ele tenha visto estar em alguma necessidade. Seja essas atividades, esses trabalhos corriqueiros na comunidade, ou o trabalho de profetizar, ou alguém exercer uma fé inabalável acerca de coisas que são impossíveis, ou alguém realizar curas e prodígios, tanto uma coisa quanto a outra é a operação do Espírito de Deus. A parte da obra do Espírito Santo, nada disso aconteceria, queridos. Não existiriam pastores, diáconos, não existiria pregação, não existiria ensino, não existiria motivação. Tudo é obra do Espírito Santo de Deus, é a atuação dele, são dons espirituais. Agora, quando nós listamos aqui, a partir do verso 9 e 10 de Coríntios, o apóstolo Paulo está fazendo algumas citações. Ele, vez por outra, lançará a mão de citar outros dons, em outras circunstâncias, outros dons. Ele dará mais ênfase em um local a uns, em outro local dará mais ênfase a outros. A questão é que tudo isso faz parte de uma operação sobrenatural do Espírito de Deus. Então é o poder de Deus para a realização dos seus propósitos. Ora, o Senhor está querendo de algum modo conceder a um santo dele, a um crente que está enfermo, uma antecipação das glórias futuras. Esse cristão está enfermo, está com uma enfermidade que podemos dizer assim, desenganado pelos médicos. E esse cristão está ali orando a Deus para que Deus faça a sua vontade. Em um dado momento, Deus pode levantar alguém dando a ele ou manifestando nele a capacidade ou um dom para curar, e esse indivíduo vai lá, estende as mãos ou de alguma maneira ora por aquele cristão enfermo, e aquele cristão é instantaneamente curado. O que foi isso? O Senhor deu uma antecipação das glórias futuras àquele crente que estava enfermo. Que glória futura é essa? A glória de que nós nunca mais sofreremos na eternidade os encargos e o peso da corrupção. Não existirá mais enfermidades no futuro. Então o Senhor antecipa essas bênçãos, produzindo algum alívio, algum lenitivo e algum consolo em uma enfermidade na esfera temporal em que vivemos. Esse dom se manifestou para um fim proveitoso de dar a esse cristão uma experiência
única e grandiosa da bondade e da misericórdia de Deus. E aquele que foi usado pelo dom também foi profundamente edificado pelo fato de ter sido usado nas mãos de Deus para realizar tal sinal. E dessa forma o Senhor é glorificado e a sua igreja é edificada em sua fé. Entendeu? Pois bem, irmãos, partindo aqui para a terceira parte das nossas considerações ou ponderações sobre os dons espirituais, nós vamos falar sobre as classificações dos dons espirituais, né? Para tanto, nós vamos apenas apresentar duas classificações específicas. Não sei se os estudiosos, teólogos, eles vão encontrar outras aqui para as ponderações, mas nós achamos por bem colocar apenas essas duas, que são as manifestações do Espírito e os dons de ministério prático. Manifestações do Espírito, dons de ministério prático. Aí, para as manifestações do Espírito, eu quero apresentar aqui exatamente o capítulo 12 de 1 Coríntios, nós estamos estudando ele, e dos versos de 8 a 10, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro segundo o mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecias, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, essas são as manifestações do Espírito. Eu falei agora há pouco, no último bloco, sobre a paneroses, né? São as manifestações do Espírito. Mostrei que elas, conquanto sejam sobrenaturais, o termo original sugere, né? A fanerose sugere que elas são percebidas, são sentidas, experimentadas, vividas, experienciadas, né? Na esfera do natural, do sensível e do visível. Então, esses dons são capacitações sobrenaturais de pessoas para a edificação do corpo de Cristo e para membros individualmente. Então, aqui eu vou deixar na descrição desse tópico, no slide aqui, para você ver aqui do lado, há outros versos para a sua ponderação. Eles manifestam-se de modo eventual e imprevisto, não estando subordinado à vontade do portador, mas à soberania de Deus. Essa questão é muito interessante, porque, por exemplo, aqueles que não acreditam nas manifestações, na contemporaneidade dos dons, ultimamente, nos últimos dias, ou na nossa época, ficaram apenas para o primeiro século, eles, por exemplo, eu já vi isso acontecer algumas vezes, mas eu vi, sobretudo num debate, um irmão continuista, um outro cessacionista, e um irmão continuista falou sobre os dons, que eles eram para hoje, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão e tudo mais. E o irmão, nosso irmão em Cristo, cessacionista, ele disse o seguinte: você acredita em dons de curar? Aí o irmão continuista disse assim: acredito, e Deus já me usou para curar pessoas. E ele não concluiu a sua fala, quando o outro irmão chega e diz: pois quando a gente terminar aqui o debate, a gente vai sair agora e vamos entrar aqui no hospital e você vai curar todos os enfermos. Irmãos, é uma argumentação de uma ignorância sem limites. O dom espiritual, o dom de curar, esses dons assim que a gente chama de extraordinários, porque eles de fato perpassam a esfera do ordinário, embora eles sejam vistos, experimentados no natural, no ordinário da comunidade cristã. Esses dons não são superpoderes. O indivíduo não ganhou da parte do Espírito de Deus um superpoder para realizar milagres ou sinais a seu bel prazer. O indivíduo que recebeu a profecia, a palavra da profecia, o dom de profetizar, conforme queira, esse indivíduo, ele não tem uma onisciência, ele não ganhou da parte de Deus uma onisciência, né?
Ele não se tornou um indivíduo detentor do conhecimento do presente, passado, futuro, de todas as questões do presente, passado e futuro, em um único ato simples e eterno. Ele não ganhou isso. Ele não ganhou uma presciência, um conhecimento prévio do futuro. Não, são manifestações do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, conforme a necessidade, para um fim proveitoso, ele manifesta esses dons no indivíduo específico, né? Nós não sabemos na experiência, eu não vou saber dizer aqui para você na experiência, isso vai ficar para uma discussão posterior, se o indivíduo que tem esse dom, ele fica com ele, assim no sentido de que o Espírito manifesta na hora que ele entende, mas que ele só tem essa experiência de dom, ou se ele pode ter mais experiência, isso vai ficar para uma discussão mais ponderada sobre os dons especificamente. Essa aula não é uma aula para estudar dom a dom, mas aí o que eu quero apresentar aqui é que essas são manifestações do Espírito de Deus, perpassando o natural e trazendo o sobrenatural para a esfera da experiência na comunidade cristã. Então o Espírito de Deus vem e manifesta estes dons aqui na comunidade. E o indivíduo que está na presença de Deus, diante de Deus, esse indivíduo vai ser usado pelo Espírito Santo como um canal em suas mãos para a realização dos seus sinais no meio da comunidade, para a glória de Deus, para um fim proveitoso na mensagem do Evangelho e para a edificação do corpo de Cristo. Essas questões do propósito a gente vai ver um pouco mais adiante, tá bom? Então, essas são as manifestações do Espírito Santo. Seguindo adiante, nós temos os dons de ministério prático. Aí nós temos aqui alguns textos da Bíblia, eu vou ter que manusear aqui essa Bíblia aqui em Romanos, capítulo 12, observe bem, capítulo 12, versos 6 a 8, que nos diz o seguinte: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então essa é uma apresentação do apóstolo Paulo, e aí nós temos aí 28 a 30 de 1 de Coríntios, 28 a 30, que nos diz o seguinte: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedades de línguas. Porventura não são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então aqui, nessa sequência de dons, nós temos aqui dons de ministério prático. Então são dons de serviço prático, individual ou em grupo. Então nessa passagem, eles aparecem como os demais dons espirituais e sob o mesmo título original, charismata, né? Dons da graça. Então esses dons são dons de ministério prático. Observe bem que essas classificações aqui são apenas nuances que a gente cria para melhor entender de que maneira os dons operam. Mas veja bem que essa classificação não é uma classificação paulina, não é uma classificação do apóstolo Paulo, ok? Nós às vezes criamos porque facilita a didática da compreensão. Mas pensem no seguinte: para o apóstolo Paulo, tudo é emanação, não sei se a expressão emanação é correta, mas tudo é manifestação do Espírito. É o Espírito agindo com liberdade no meio da comunidade. Então, tanto os dons sobrenaturais, essas coisas mais extraordinárias, quanto essas no serviço prático, no serviço comunitário, todos estes são dons do Espírito. É o Espírito atuando no corpo, dando vida ao corpo. Sem o Espírito, nós seríamos um exército em pé, com ossos, tendões, carne e pele. Mas sem o Espírito, só seríamos isso. Mas com o Espírito, aí a atuação,
o corpo age, aí há manifestação, aí há serviço. Então nós temos aqui o apóstolo citando tanto em Romanos quanto em Coríntios diversas qualificações de serviços, de ministério prático no seio da comunidade, e ele faz inclusive em Romanos, ele faz exortações para que aquele que é chamado por Deus para esse ministério prático possa esmerar-se em fazer o melhor naquilo que foi chamado por Deus. Então, nós temos aqui as classificações dos dons, manifestações do Espírito, é aquela classificação que nós demos àqueles dons extraordinários. E aí nós temos os dons de ministério prático, e são exatamente isso que a terminologia diz. São manifestações do Espírito já no serviço prático da comunidade. Às vezes o indivíduo espera receber da parte de Deus um dom extraordinário, uma coisa dessa, mas, irmãos, Deus está operando. Deus está operando. Inclusive naquele irmão que prepara uma cesta básica, naquele irmão que aconselha, naquele irmão que se esmera na escola bíblica dominical, no pastor que prepara o sermão, que se dedica no aconselhamento, nas visitações, na oração. Tudo isso é manifestação do Espírito cuidando do povo de Deus, da igreja, adornando a noiva de Cristo. Então, manifestações e dons de ministério prático são as classificações que a gente colocou aqui acerca dos dons espirituais. Bem, meus queridos irmãos, chegamos na quarta parte acerca de nossas considerações sobre os dons espirituais. Nessa parte, nós queremos ressaltar o alvo e os resultados dos dons espirituais, os propósitos espirituais, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para a gente já seguir adiante nas nossas ponderações. Há quem fale, por exemplo, com muita destreza, as pessoas, às vezes, quando querem questionar os dons espirituais, perguntam o seguinte: que proveito tem numa pessoa falar em outra língua? Falar em outra língua, que proveito teria isso? A resposta mais plausível a essa questão seria responder com o texto de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, que a operação, a manifestação do Espírito visa um fim proveitoso. Esse fim visa edificar a igreja e tudo mais. A gente vai falar sobre isso um pouco mais. Frequentemente, há os que costumam dizer que os dons espirituais eles serviam para confirmar o ministério apostólico. Confirmado o ministério apostólico, já não havia mais necessidade de dons espirituais. É um equívoco, uma leitura equivocada, exatamente porque, em versos da Bíblia, a gente pode apresentar aqui alguns, como o próprio discurso de Pedro, mostrando que aquele sinal, aquela descida do Espírito que estava vindo ali, era uma profecia de Joel para os últimos dias. Os últimos dias são quando? Quais são os últimos dias? Qualquer cessacionista reformado, nossa igreja é reformada, mas qualquer cessacionista, ele vai dizer que os últimos dias são os dias que vão da primeira até a segunda vinda de Cristo. Esses são os últimos dias. O texto de Joel diz que nos últimos dias eu farei aqueles sinais, aqueles prodígios, derramaria o dom do Espírito Santo e manifestaria tais prodígios. Fala sobre os sinais sendo manifestos em jovens, em velhos, em mulheres, em servos e servas. Mais adiante, quando as pessoas estão com o coração derretido diante da pregação e da exposição de Pedro, dizem: varões, irmãos, que faremos? Pedro diz: arrependa-se cada um de vós, seja batizado para a remissão de pecados, né? Seja batizados em nome de Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele segue dizendo assim: porque essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos o nosso Deus chamar. A tantos quantos o nosso Deus chamar. Então essa promessa diz respeito a todos aqueles que serão chamados longe, distante de Jerusalém, dentro de Jerusalém, todos os que estão longe do reino de Deus, longe da casa do Pai, e serão chamados pelo Evangelho. Essa promessa diz respeito a eles, a presença e o dom do Espírito Santo. Então, poderíamos ir um pouco mais adiante, capítulo 1 de Coríntios, quando Paulo fala que nenhum dom falta à igreja, e esses dons estão
estarão à disposição da igreja até a volta de Cristo. É o capítulo 1 de Coríntios. Então, se alguém questionar qual a finalidade dos dons, os dons servem apenas para confirmar os apóstolos. Não, eu me recuso a acreditar que os dons serviriam apenas para os apóstolos, até porque os dons se manifestaram na igreja, não só nos apóstolos. Não eram só os apóstolos que operavam sinais, prodígios, maravilhas e curas. Não, não eram só os apóstolos. Eram muitos outras pessoas. Não eram só os apóstolos que profetizavam. Outras pessoas profetizavam. Inclusive mulheres, para aquela cultura, para aquela época, inclusive mulheres estavam profetizando. Então, essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estiverem longe e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, depois a gente vai para essas ponderações melhor. Então, vamos seguir aqui apresentando os alvos, né, os propósitos dos dons espirituais. E o primeiro apresentado aí, elencado aí, é a glorificação do Senhor Jesus. Então, se alguém perguntar assim, para que isso? Para que glorifique o nome do Senhor Jesus, seria uma boa resposta. Veja aí o verso 14, do capítulo 16 de João, que diz, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Isso ele está se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo me glorificará, porque ele vai receber daquilo que eu dou, né? Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele vai receber algo de mim e anunciará a vocês. Então ele me glorificará. O propósito da manifestação do Espírito é trazendo luz à sua presença. E dons espirituais é, primeiro, glorificar a Deus. É um fim proveitoso. É um fim proveitoso. É a plena e perfeita satisfação da glória de Deus. Então, os salvos, quando diante de a manifestação divinal do Espírito de Deus, eles glorificam a Deus, porque o Pai está visitando a sua casa, o Pai se manifesta. Então, a igreja glorifica a Deus. De modo geral, a própria manifestação do Espírito na igreja, aperfeiçoando e aplicando a obra de Cristo, é em si um ato que glorifica profundamente a redenção de Cristo Jesus. Um barulhozinho que estiver surgindo aí, irmãos, agora é chuva. Está começando a chover. No momento agora são... Estou igual o Faustão, né? O louco meu. São agora 2 horas e 30 minutos. Estou gravando de madrugada, porque foi a hora que deu. Tentei gravar umas 4 vezes ou mais, mas os meninos fazem muito barulho. E essa é a hora que está dando para fazer essa gravação, tá bom? Então, seguindo adiante, um outro propósito dos dons espirituais é a confirmação da palavra. Eu vou ler aqui o texto de Marcos, capítulo 16, versos de 17 a 20. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Confirmando a palavra por meio de sinais. Os sinais confirmariam a palavra de Deus. Então, notem bem, irmãos, que quando se pergunta qual a finalidade e o propósito dos dons extraordinários hoje, é confirmar a palavra. Eu lhes pergunto o seguinte: os apóstolos precisariam que a palavra de Deus fosse confirmada em seus tempos? Eu acredito que a sua resposta é sim. Hoje, quando pregamos a palavra de Deus, ela precisa de algum modo, às vezes, ser confirmada? Eu estou falando na perspectiva de que Deus considere necessário para a sua glória, de algum modo, confirmar a sua palavra com sinais. Eu acredito que a resposta é sim, né? Eu tenho dificuldade com pessoas que dizem assim: Deus é soberano para fazer, mas Ele não fará. Mas por que Ele não fará? Por que Ele não fará? Eu não gosto dessa coisa de estar em cima do muro. Irmãos, Deus é soberano para fazer e Deus faz. Quando Ele quer, Ele faz.
entendeu? E quando ele fizer, eu não vou questionar, não é porque não se encaixa na minha caixinha teológica, não cabe, então, não, de jeito nenhum, irmãos. Deus é soberano para fazer, isso vai de encontro ao evangelho dele, à palavra dele, o que ele quer realizar? Não vai. Isso glorifica o nome dele? Então ele faz, se ele quiser fazer. Tá bom? Porque Deus age de acordo com o seu próprio caráter e propósito. Então, se os sinais, eles são manifestações do seu Espírito, que confirmam a palavra do evangelho, da verdade, ele fará sinais sim. Ele fará como já fez muitas vezes, em muitas e muitas ocasiões, em locais longínquos, onde a palavra de Deus precisa ser pregada e as pessoas precisam de algo que o choque. Então, muitas vezes Deus faz acompanhar a palavra com sinais. Quando Ele quer, irmãos, não é algo que o homem manipula e faz a seu bel prazer. É quando Deus quer fazer, Ele faz sinais. Só para dar um exemplo, e isso já tem muitos anos, eu ainda muito jovem, recebi um convite para pregar em uma determinada igreja, uma igreja tanto quanto grande, e eu fui lá com um texto, uma exposição ali sobre aquele conflito de Davi e Golias, era um culto de jovens, e eu queria falar um pouco sobre aquele conflito para os jovens, trazer uma palavra de encorajamento para eles. Enquanto eu estava aplicando a mensagem, eu pedi para os irmãos ficarem de pé e encerrarmos a mensagem com a oração. Alguns irmãos vieram à frente para que nós pudéssemos estar orando por eles naquela noite. Na ocasião, quando terminou a oração, eu estava orando pela mocidade, pelos jovens, e quando terminou a oração, eu desci, fui cumprimentando alguns irmãos, me dirigindo para o carro para voltar para casa. E quando eu estava cumprimentando os irmãos, uma senhora veio com uma jovem e me cumprimentar e disse ter sido muito abençoada pela exposição da palavra. Eu amém, graças a Deus, o Senhor é bom. Se não fosse o Senhor, eu não teria falado nada, irmão. De fato, não teria falado nada. E ela disse, olha, irmãos, olha irmão, para os braços dela. E apresentou os braços da menina. E normal, até aqui normal. E eu perguntei o que foi, o que houve, irmã. E ela contou que os braços da menina estavam repletos de caroços, um problema que ela tinha, e estava cheio de tumores, de caroços, mas que após a oração ela não tinha mais esses caroços, esses tumores, não tinham mais. Aí eu lhe pergunto, eu vi o sinal? Eu chamei a jovem? Eu pedi para olhar o braço dela? Eu ungi, como alguns aí fazem espetáculo com isso? Não fiz nada disso. Eu sequer toquei no assunto de curar enfermos ou coisa parecida. Eu sequer me aventurei a chamar alguém para ser curado de alguma moléstia, de alguma enfermidade. Não que eu duvidasse que Deus pudesse fazer, mas que não é o comum acontecer enquanto eu exponho a pregação da palavra de Deus. Eu estava apenas orando para que Deus confirmasse a palavra, abençoando a sua igreja, edificando o seu povo e me capacitando para falar ao seu povo. E então este sinal aconteceu. Eu glorifiquei a Deus por aquilo. Eu não busquei de alguma forma arrancar algum mérito pessoal acerca do que estava acontecendo. Eu disse, irmã, foi Deus, porque eu não orei por isso, eu não fiz nada, eu apenas estava orando pelos irmãos que estavam recebendo aquela palavra. E fui para casa. E isso já faz muitos anos. Até hoje eu não fiz DVD contando essa história, não contei vantagem com isso. Eu estou apenas apresentando aos irmãos que Deus confirma a sua palavra com sinais, com prodígios, com maravilhas, quando Ele bem entende. E eu não estava planejando, não estava lá no meu sermão escrito, precisa ter uma cura aqui nesse momento. Deus apenas fez porque Ele quis, para a sua própria glória. Amém? Vamos seguir adiante, irmãos. Ainda temos alguns tópicos a falar um pouco mais. E o tempo se abrevia, né? Nós já estamos aí com cerca de 50 minutos. A ideia é encerrar com 1 hora, mais ou menos, de exposição. Então nós temos aqui também, dentre os propósitos dos dons espirituais, o crescimento em quantidade e qualidade na obra de Deus. Eu quero apenas acentuar aqui o capítulo 15 de Romanos, os versos 18 e 19, que dizem, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma,
senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então aqui está, mais uma vez, o crescimento em quantidade e qualidade na obra de Deus. Então, a presença dos sinais, dos dons espirituais, dando ao apóstolo Paulo a capacidade de que ele necessitava para avançar com a sua mensagem adiante. Então, eu não vou comentar muito aqui, eu acho que o comentário anterior acaba suprindo essa necessidade. Vamos seguir adiante para falar sobre a edificação espiritual da igreja. O texto de 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, aquele texto que nós lemos sobre o corpo, a edificação espiritual da igreja, mostra também esse também um dos propósitos dos dons espirituais, a edificação. Olha, irmãos, notem bem, o que seria edificar? Edificar, o termo usado por Paulo para edificar, é praticamente no sentido de uma edificação, de um edifício mesmo, que precisa de bases, de alicerce e de uma construção. De modo que o fundamento desses alicerces são os apóstolos e a mensagem do Evangelho, é o fundamento dessa grande edificação que é a igreja. E edificar uns aos outros por meio dos dons é exatamente aquilo que o corpo faz. É construir sobre o outro, é auxiliar o outro a se modelar o projeto de Deus dessa grandiosa construção, edificar o outro. Então, fazer tudo para a edificação do outro, servindo ao outro, né, como mão servindo aos pés e ao corpo, como olho servindo ao corpo. Assim, cada membro é edificando de maneira completa, absoluta e servil e humilde uns aos outros, servindo uns aos outros para a edificação mútua do corpo de Cristo. Seguindo adiante, nós temos o aperfeiçoamento dos santos. Olha, irmãos, esse texto a gente tem que ler. Observa bem, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Esse texto é maravilhoso também. Versos 11 e 12 nos diz o seguinte. Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. E ele mesmo concedeu, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Mais uma vez a palavra edificação aqui, linkada a Coríntios capítulo 12. Então, o aperfeiçoamento dos santos. Veja bem, os ministérios e os dons, eles visam isso. Então, o Senhor chamou tal. Esse mesmo princípio apresentado aqui em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, é o mesmo princípio apresentado em todos os dons. Não se iluda. Esse princípio aqui não é apresentado apenas e única e exclusivamente para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não. Toda a manifestação dos dons no corpo da comunidade, no corpo da igreja, visa o aperfeiçoamento dos santos. Agora, de maneira muito mais direcional, esses ministérios aqui, essa manifestação, esses dons ministeriais aqui, de maneira muito mais direta e completa, servem a esse aperfeiçoamento. Ou seja, quando você olha para um mestre, quando você olha para um pastor, né, para um pastor ou para um pastor mestre, para um evangelista, todos eles são dons de Deus a nós. Olha, deixa eu me apresentar aqui uma questão para que vocês entendam, de maneira bem prática. Aqui tem alguns livros que eu sempre me acompanho por eles. Ali atrás tem vários outros. Donald Carson, A Manifestação do Espírito. Donald Carson é um grandiosíssimo exegeta na atualidade. É um grande estudioso da Palavra de Deus. Tem os seus documentos aí, muitos livros à disposição da igreja.
esse indivíduo é um dom de Deus para a igreja com vistas no aperfeiçoamento dos santos. Aqui, Sinclair Ferguson, o Espírito Santo. O indivíduo também extremamente conhecedor das Escrituras, um grande exegeta, um grande biblicista. Ele é um dom de Deus para a igreja. E iguais a eles, nós temos diversos outros. Deixe-me apresentar aqui mais um outro, porque eu estou apresentando esses livros exatamente porque são sobre dons. Então, dons espirituais. Sansons, esse é um continuista, igual ao D.A. Carson. São dons de Deus para nós. Quando você olha para o nosso pastor, o pastor Cristiano, ele é um dom de Deus, uma pessoa que foi levantada por Deus para estar a serviço da comunidade, para interceder por ela, para expor a palavra de Deus, para ensinar. É um dom de Deus para a igreja. Ok? Quando você olha para indivíduos e irmãos que estão em proeminência e que servem a comunidade com ensino, né, com exatidão, eles são dons de Deus para a igreja com vista ao aperfeiçoamento dos santos, como está aqui. Ao aperfeiçoamento dos santos. Todos eles são dons de Deus para a comunidade. Mas tanto eles, eu ia responder aqui, mas eu acho que eu não vou fazer isso. Uma questão sobre os apóstolos, né, se existe apóstolo hoje, não existe. Não existe apóstolo hoje. Você vê alguém se metendo na besta e se chamando de apóstolo, é um embuste, é uma farsa, né? E para não atentar contra a moralidade do indivíduo, o caráter dele, no mínimo, nós poderíamos falar que é um indivíduo orgulhoso, que está buscando títulos para que de algum modo tenha poder sobre as pessoas e seja reconhecido. No mínimo, pelo menos. Ou, vamos amenizar mais, possa ser que o indivíduo não tenha o mínimo entendimento sobre essas questões. Não existem apóstolos hoje. Mas eu tenho uma sugestão sobre essa questão. Existem algumas vertentes, algumas falas que falam sobre os apóstolos, e eu tenho a minha cota de heresia, né? Mas frequentemente se entende apóstolo como os apóstolos lá do passado, e os apóstolos também serem indivíduos. Eu vou trazer esses textos com mais clareza para os irmãos, indivíduos que abrem igrejas, né? que plantam igrejas, né? Plantadores de igreja. Então, mais à frente a gente fala um pouco sobre isso, não é o momento. Então, esses são os alvos e os resultados ou os propósitos dos dons espirituais. Bem, irmãos, chegamos à última parte da nossa exposição. Nela, os nossos tópicos são apenas meramente aplicativos, então nós temos alguns conselhos a apresentar aqui concernente aos dons espirituais. Então são as responsabilidades quanto aos dons espirituais. E aí vai seis aplicações que eu quero fazer aqui aos irmãos. Em primeiro lugar, a nossa responsabilidade precisamos pensar que toda manifestação do Espírito e esses tempos de refrigério espiritual são tempos de grande gozo, de grande alegria, mas também de grande responsabilidade. Portanto, a vinda do Espírito Santo para a igreja, o Espírito Santo sendo dado à igreja como aquele que aplica a obra da redenção, aquele que aplica a obra de Cristo santificadora e edificadora na comunidade cristã, é não só uma dádiva sublime de Deus, mas uma responsabilidade gloriosa da comunidade cristã. Portanto, qual a nossa responsabilidade quanto aos dons espirituais? Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer. Nós temos aí o texto de 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 1, como Paulo começa. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Meus queridos, nós precisamos conhecer os dons espirituais. Nós temos um pecado muito grave na igreja atual. Nós somos uma igreja que negligencia o conhecimento dos dons espirituais. Enquanto igreja, nós não poderíamos fazer isso, uma vez que essas são ferramentas do Espírito para o bom desempenho de uma comunidade. Nós vivemos hoje em dia indivíduos que, inclusive em igrejas continuistas,
que por meio de um conhecimento equivocado dos dons, ou desprezam esse, ou se exaspera naquele. Tudo isso, irmãos, acaba sendo um desserviço para o reino de Deus. Nós precisamos conhecer os dons espirituais. Não podemos ser ignorantes, não podemos ignorá-los, não podemos passar despercebidos. Nós temos que estar buscando zelosamente conhecer os dons espirituais. Exatamente porque os dons são dados para um fim proveitoso, visando um fim proveitoso. Então, de algum modo, a igreja estará precisando dessa ou daquela manifestação do Espírito, seja na ordem natural, seja na ordem supranatural, mas de algum modo nós precisamos reconhecer que dependemos da presença do Espírito em nosso meio, para nos auxiliar a sermos a igreja que Cristo sonhou que nós fôssemos. Em segundo lugar, precisamos buscar os dons. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. Procurai com zelo os melhores dons. Olha só, irmãos, essa é uma recomendação paulina para toda a igreja. Aliás, essa é uma resposta àqueles que nos questionam por que somos continuistas. Porque nós acreditamos que Coríntios 12, 31 não é para a igreja de Corinto apenas, mas para toda a igreja de Cristo. Toda a igreja de Cristo deve ouvir essa sentença de Paulo e atentar para ela como uma ordenança do próprio Cristo aos nossos ouvidos. Procurai com zelo os melhores dons. Eu pergunto a você, meu querido amigo, que está me ouvindo aqui, que está assistindo essa aula, qual dom você tem procurado? Você tem procurado com zelo algum dom da parte de Deus? Você tem lutado com Deus para que de algum modo Ele lhe outorgue, lhe entregue, lhe dê, manifeste em você, faça de você um instrumento de algum dom espiritual? Se você não tem feito isso, se você tem desprezado essa ordenança de Cristo para nós, por meio do seu santo servo, o apóstolo Paulo, você está sendo negligente com a igreja, porque você está sendo egoísta e você está sendo negligente com as dádivas sublimes de Cristo Jesus. Então, a segunda questão que eu quero apresentar é essa: busque os dons, busque com zelo os melhores dons. Os melhores dons, queridos, deixe-me colocar só uma questão aqui. Os melhores dons não são aqueles dons que me oferecem mais honra, mais glória, mais reconhecimento, de forma alguma. Os melhores dons são aqueles que são mais úteis e necessários para a comunidade. Do que a comunidade mais precisa hoje? Que tipo de dom seria uma dádiva sublime e extraordinária manifestando-se na comunidade hoje? Esse dom é o melhor dom a ser buscado para um fim proveitoso dentro da comunidade. Em terceiro lugar, zelar pelos dons. Procurai com zelo os dons espirituais. Esse é um chamado. Procurai com zelo os dons espirituais. Esse é um chamado para sermos zelosos. Olha como diz, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. O apóstolo Paulo falava aqui dentro do contexto dele. Procure com zelo. Com zelo, meus queridos, você não estará procurando se você faz uma oração de 5 minutos sobre isso. Você não estará procurando se você busca um dia ou outro e isso não é de extrema urgência e importância. Você não estará procurando enquanto você não buscar, até que você tenha buscado de fato, orar, até que você tenha orado de fato, lutar com Deus pelo benefício da sua alma e da sua comunidade. Mas é extremamente importante que você busque com zelo os melhores dons, ok? Em quarto lugar, ser abundante nos dons. Veja o que diz 2 Coríntios 14, 12. 1 Coríntios 14, 12 nos diz: procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Olha que coisa bacana, que coisa linda. Uma recomendação do apóstolo Paulo para que a gente venhamos a procurar sobejar nos dons. Deixa eu ler aqui na minha versão, talvez seja um pouco diferente. 14:32. 14:32. 14:32. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não, eu acho que eu me equivoquei aqui no verso.
mas depois eu vou procurar melhor esse verso e vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Mas observe bem, procurar transbordar nesse dom, servir o máximo possível à comunidade. Seguindo adiante, ter autodisciplina nos dons. Observe bem que essa recomendação aqui. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. É o texto que nós teríamos lendo. É porque 14:12. 14:12. Assim também vós, visto que desejai dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Progredir talvez seja uma expressão até mais interessante. Progredir para a edificação da igreja. Então, ser abundante nos dons é progredir nos dons, fazer com que você possa amadurecê-los, despertá-los, amadurecê-los e servir da melhor maneira possível. Um outro texto nos diz que nós devemos ter autodisciplina na manifestação dos dons ou no uso dos dons, quando eles vierem, quando eles se manifestarem, precisamos ter autodisciplina, ok? Ter autodisciplina. Eu me lembro de uma ocasião, em que eu fiz parte de uma igreja que passou por um grandioso avivamento. Irmãos, foi de fato um grande avivamento. Eu não tenho tempo aqui no vídeo para apresentar a vocês, para explicar o que aconteceu. Mas entre as muitas circunstâncias que nós vimos acontecendo naquela igreja, aquela igreja também passou por um período de muita infantilidade espiritual, em que ela acabava não entendendo bem, não interpretando bem os dons espirituais. E o pastor Aldo Manuel, de saudosa memória, um grandioso pastor, ele usou de muita sabedoria, foi muita sabedoria da parte de Deus, porque ele não queria desencorajar os irmãos, mas também não queria encorajar os irmãos a fazer do culto cristão e daquele fervor espiritual algo que de algum modo envergonhasse o evangelho de Cristo. Portanto, ele começou a pregar e dar uma série de instruções e estudos sobre os dons espirituais. Enquanto encorajava a igreja a buscar os dons espirituais, ele também a encorajava a ter profundo zelo e autodisciplina no uso dos dons espirituais. Isso acabou com aquelas manifestações estranhas que acabavam acontecendo naquela igreja, e foi uma dádiva muito grande da parte de Deus, uma bênção da parte de Deus, porque aquela igreja experimentou uma outra etapa muito mais amadurecida da presença do Espírito naquela comunidade. Se tornou uma comunidade cativante e uma comunidade profundamente zelosa pelo bem uns dos outros. Isso foi uma experiência muito bacana que eu tive naquela igreja que me congreguei em Maceió, Alagoas. Uma última questão que eu quero apresentar aqui é que precisamos ter decência e ordem no exercício dos dons. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem, é o que diz 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Então, aqui uma última recomendação do apóstolo Paulo, uma última não, mas uma recomendação que a gente está ressaltando do apóstolo Paulo, para que se faça tudo com decência e ordem. Meus queridos, o Espírito Santo não é um agente que trabalha na contramão de todo o plano redentor e de todo o plano da redenção. Não, de forma alguma. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, dando continuidade à obra que o Pai planejou na eternidade, o Filho executou na esfera do tempo, há 2000 anos atrás. O Espírito Santo é a pessoa do Espírito, né? Aquele que dele deriva a processão, a ele pertence a processão, ele procede do Pai e do Filho eternamente. É ele que está aplicando essa obra no meio da igreja e, portanto, é uma continuidade da obra de Cristo. Portanto, o que se faz na igreja deve ser feito com zelo e decência para a glória de Deus. Amém? Eu quero encorajar os irmãos. Olha, irmãos, todo o nosso estudo sobre os dons seria um equívoco estudar sobre isso, e seria um equívoco nos debruçar sobre o Santo Livro, se a nossa busca profunda no nosso coração fosse muito mais do que a busca por conhecimento, fosse uma busca incessante pela presença do Espírito em nossos dias. Então precisamos experimentar isso, precisamos tornar isso vigoroso e experimental em nosso culto, em nossa devoção ao nosso Deus. Vamos para a conclusão. Chegando à conclusão do nosso estudo de hoje, nós temos a dizer que os dons existem em função da igreja. Os dons espirituais existem em função da igreja para um fim proveitoso.
É por essa razão que as palavras do apóstolo Paulo são tão inclusivas para nós, quando ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita estatura e varonilidade do varão perfeito. Então, a finalidade mais profunda dos dons espirituais em nossas vidas, no meio da igreja, é forjá-la e formá-la, construí-la à imagem de Cristo. É adorná-la para a glória de Deus, para que o nome de Cristo seja glorificado nessa igreja que foi santificada pelo Espírito e capacitada pelo Espírito para chamar outros para a redenção em Cristo Jesus por meio da mensagem do Evangelho. Então, nós precisamos buscar com zelo os dons espirituais. Precisamos buscar intensamente. Como eu disse anteriormente, todo o nosso estudo sobre os dons espirituais e sobre a pessoa do Espírito Santo será em vão se ele não se fizer acompanhar por fé e por uma busca intensa pela presença de Deus. Então a minha pergunta é: você tem orado por algum dom? Você tem buscado em Deus algum dom? Você tem orado para que Deus desperte em você algum dom? Então faça isso para a glória de Deus. E busque dons para que você possa servir melhor a igreja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu aguardo vocês na próxima aula. Espero que vocês façam bom uso desse material e que você possa curtir, compartilhar o nosso material, se inscrever no nosso canal, aperta aí no sininho para que você possa receber as notificações. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula e no nosso feedback. Será na segunda ou na terça, eu vou estar avisando aí, segunda ou terça, eu vou possivelmente colocar um banner explicando qual vai ser o momento, vai ser o feedback. É o momento em que você vai fazer as suas anotações, as suas perguntas. Você vai vir para que a gente possa conversar um pouco. Aquilo que eu tiver capacidade de responder, eu responderei. Aquilo que eu não tiver condições de responder no momento, eu vou apresentar numa outra oportunidade. Vou passar para os universitários. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.